Aurita sim! Meu nome é Lucas. E eu sou a Thay. E bem-vindos ao nosso Diário de Imigração. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Quanto que você precisa para se planejar para uma mudança para a Europa. E falar de dinheiro é um desafio, gente, porque aqui no Brasil a gente não tem educação financeira. A gente não tem o hábito de organizar nossas finanças, de se planejar e de poupar dinheiro. Mas quando a gente fala de uma mudança tão grande que é emigrar para um outro país, essa é a primeira coisa que você tem que olhar. É claro que tem pessoas aqui que se identificam com um outro olhar, de ir assim mais na cara e na coragem, né? Vamos colocar assim. Mas nós aqui, nós não somos muito desse perfil não. A gente gosta de se planejar para também ficar mais tranquilo, porque a vida lá já não é fácil quando você vai planejado. Sem se planejar, então... Até porque mudar de país não é barato. Eu vou falar a verdade para vocês, custa muito caro, você precisa realmente se organizar e ter uma boa grana para você fazer essa mudança com segurança e tranquilidade. A gente já tem uma certa quantia guardada, algumas economias, mas a gente ainda precisa de mais dinheiro. E por isso a gente adotou algumas estratégias que a gente vai contar aqui para vocês hoje. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa levantar esses valores. Lembrando que esses valores são aproximados, não é uma verdade absoluta. Até porque eles podem mudar conforme for passando o ano. Então é importante também vocês fazerem as suas pesquisas justamente para ter os valores certinhos aí. O primeiro passo é você encontrar uma agência de confiança para te ajudar nesse processo, tanto na questão do levantamento financeiro, quanto da documentação e do processo em si, que é muito burocrático. Então, você tem que ter apoio, não dá para fazer isso sozinho. E dentro do que a gente estava pesquisando, uma média que a gente achou ali nas escolas foi um valor de aproximadamente entre 12 e 17 mil, que custa somente o curso. Essa é a média de preço para você poder ir estudar e trabalhar. Porque existe outros tipos de visto onde você vai só para estudar, e geralmente esses são mais baratos. Até porque a procura pelo visto de estudo e trabalho é maior, então logo a oferta também aumenta. E aí vem naquela coisinha que a gente falou, você tem que colocar na ponta do lápis. Porque se você for somente como estudante, você vai ter todo um custo aí para se manter durante o ano. Agora, se você for com visto de trabalho também, você vai conseguir custear a sua alocação lá, né, a sua estadia com o seu trabalho também. Além do dinheiro do curso, você também precisa ter uma comprovação de renda para você entrar no país e permanecer ali, que é basicamente uma forma do governo entender que você não vai falir no país e ficar morando lá na rua. E esse valor aí em euros, ele é aproximadamente, se eu não me engano, 6.665 euros. E aí convertidos para reais, vai dar em torno aí de 43.500 reais, mais ou menos. E além de tudo isso, você precisa ir para a Irlanda, né? Senão nada disso aqui faz sentido. E o preço da passagem hoje, nas nossas pesquisas aqui, a média está dando em torno de 5 mil reais por pessoa. Lembrando que todos esses valores que a gente falou é por pessoa. Se você for colocar tudo isso na ponta do lápis, realmente é uma grana alta que você precisa levantar para fazer essa mudança. E por conta disso, a gente adotou algumas estratégias para tentar acelerar esse processo. Hoje, o nosso custo de vida é bem alto aqui no Brasil. Então a gente precisaria fazer um corte de gastos. E o primeiro gasto que a gente tem, que é o maior, que a maioria dos brasileiros tem, é o aluguel. É um valor considerável que, se a gente não tivesse, a gente já conseguiria juntar basicamente quase todo o dinheiro de uma pessoa até o final do ano. Então por isso a gente resolveu que a gente vai entregar a nossa casa e vai ir morar com os nossos parentes durante um período do ano. E por isso é tão importante aí ter uma rede de apoio justamente para esses momentos. No nosso caso, a gente vai para casa dos meus pais. Lá a gente consegue poupar muito dos nossos gastos e tirar até outras coisinhas aí que aqui também, né, morando aqui, a gente acaba tendo. A segunda estratégia é vender tudo que a gente tem. Então todos os nossos móveis, eletrodomésticos, até mesmo questão de roupa, a gente vai estar vendendo. Porque lá na Europa, nem sequer as mesmas roupas a gente vai conseguir usar, né? Aqui no Brasil, o clima é muito quente, a gente tem muita roupa de calor, muita roupa curta. E lá, a maior parte do tempo é frio, você precisa de roupas específicas para a estação. Então, a gente vai ter que comprar tudo lá e por isso a gente vai acabar se desfazendo da maioria das nossas coisas aqui. Isso inclui geladeira, fogão, mesa e até mesmo o meu carro. O meu carro hoje, ele é muito importante justamente porque ele é uma ferramenta de trabalho para mim, né?
Ele leva eu para todos os lugares aí. Quem acompanha um pouquinho no Instagram viu que ano passado assim a gente viajou muito. Só que para viajar eu não vou conseguir levar ele. Então eu vou pegar o dinheiro também da venda do carro justamente para incorporar na nossa renda e ainda assim ter mais segurança na nossa viagem. E além disso, a gente vai precisar cortar vários luxos que a gente podia se dar aqui na nossa vida do Brasil, que a gente não vai mais poder com esse novo planejamento. Mas é um sacrifício necessário, pensando no nosso objetivo maior. E por isso é tão importante você fazer o seu levantamento financeiro. Porque a gente verificando aqui nos cortes que a gente fez, o que a gente pode levantar nesse período todo é muito mais do que a gente precisa para de fato fazer essa mudança. A gente até ficou pensando, por que a gente nunca fez essa conta antes, que a gente podia estar poupando muito mais dinheiro aqui no Brasil. Mas enfim, esse é um papo para outro vídeo. Mas beleza, Lucas, juntei tudo isso, consegui esse dinheiro, peguei o avião, tô indo. O que eu preciso agora quando eu chegar na Irlanda? Essa é outra conta que você vai precisar fazer, porque morar em outro país, seja na Irlanda ou outro país da Europa, tem um custo muito alto. Uma coisa muito importante que você vai precisar analisar é o salário mínimo, porque tudo no país gira em torno disso. O custo do mercado, do aluguel, de outras coisas mais. Então, ver isso é importantíssimo, imprescindível assim para sua mudança. E na Irlanda, o salário mínimo estimado para 2026 é de 2.450, que dá em torno de 14,15 a hora. E essa é uma outra coisa importante, porque geralmente na Europa você não recebe pelo mês, que nem a gente está acostumado aqui no Brasil. Você recebe por hora trabalhada e esse pagamento é semanal. Então, dependendo do emprego que você vai arrumar, você pode receber mais horas, menos horas, e o que te dá a possibilidade de trabalhar mais e ganhar mais. Lembrando que no visto de estudo e trabalho, você tem direito a 20 horas trabalhadas, você não pode trabalhar mais que isso. É claro, você vai conseguir um trabalho às vezes por fora, mas ele não pode ser de fato registrado, porque senão pode dar ruim para o dono do estabelecimento. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho na Europa e a gente vai trazer mais detalhes sobre como que funciona essa coisa de conseguir emprego, horas trabalhadas, salário e também benefícios, que é bem diferente daqui do Brasil. E já que a gente está falando de dinheiro, a gente vai falar agora do custo de vida, o que dá para fazer com o salário mínimo, o que muda muito com relação ao nosso país aqui. Hoje, com o salário mínimo aqui do Brasil, dificilmente aí você vai conseguir fazer muita coisa. E isso na Europa muda muito. Eu vou até pegar minha colinha aqui para passar os preços exatos para vocês do nosso levantamento do custo de vida na Irlanda em 2026. Começando pela moradia, porque você precisa ter um lugar para morar. Esse valor está em torno de 450 a 750 euros para você alugar um quarto compartilhado individual, caso você esteja indo sozinho. Mas se você estiver indo em casal, o quarto para duas pessoas sai em torno de 900 a 1.600 euros. Já é um custo bem alto, né, que você precisa considerar em relação ao salário mínimo. Mas se você estiver indo confortável, com bastante grana e isso não for um problema para você, você pode pensar em morar numa casa, que custa em torno de 1.800 a 3.500 reais o aluguel mensal. Como a gente falou, o preço do aluguel lá é onde mais puxa, onde mais pesa. Mas agora a gente vai entrar nas outras partes que realmente faz uma diferença gritante. Agora sou eu que vou ficar com a colinha aqui e bora lá. Para o gás, geralmente você vai gastar aí uns 40 euros por pessoa. Vou passar aqui todos os gastos por pessoa, tá, gente? Energia, em torno de uns 50 euros. Mercado, 200 euros aí por mês. Transporte, em torno de uns 80 euros. Então você pagando mais ou menos uns 1.100 de aluguel, como no nosso caso, que a gente vai em casal, e somando tudo isso aqui, a gente vai gastar aí pelo menos, mais ou menos uns 1.500 euros. Se a gente conseguir ganhar um salário mínimo, sobra muito já. Além desses custos, tem outras coisas que você precisa considerar também, que a gente não colocou aqui na conta, que é, por exemplo, o custo com internet, com plano de celular, que provavelmente você vai precisar, e também plano de saúde, que é opcional, mas, querendo ou não, vale a pena você pagar um plano de saúde, porque a gente sabe que fora do nosso país a gente não tem saúde pública gratuita, então a gente precisa se garantir. E nas pesquisas que a gente vem fazendo, quando são casais, né, morando na Europa, morando na Irlanda, geralmente o salário de uma pessoa consegue pagar tudo isso e o da outra fica mais para guardar, para fazer ali uma reserva financeira também, que é um dos principais nossos objetivos, justamente pelo nosso planejamento. Se você não viu nosso planejamento,
Tem um vídeo anterior que a gente está falando sobre isso. E agora eu quero ouvir de você. Achou caro ou barato viver na Europa? Me conta aqui nos comentários. Lembrando que já segue a gente porque a nossa meta é fazer esse canal monetizar. Então se inscreve, curta, comenta, compartilha. E até a próxima! E até a próxima, gente!